Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo e estou aqui em Piuí hoje para conversar um pouquinho mais com os agraciados da quarta edição do Prêmio Destaque Digital aqui na cidade. Eu estou aqui com a Débora. Eu estou do lado de cá hoje, né, Débora? Isso, Eu estou aqui com a exatamente. Débora Susbach, que é destaque digital na área de psicologia, psicóloga de destaque aqui em Piuí. E para você conversar com você, tudo jóia? Prazer é meu, Gustavo, recebê-lo em Piuí, principalmente no meu consultório, né, que é o lugar onde eu trabalho, recebo meus pacientes diariamente e abrir esse espaço, assim, foi interessante. Eu que assim agradeço imensamente essa Aham. parceria por ter cedido o espaço para a gente. Toda premiação, eu sempre, até hoje, eu nunca falhei nesse quesito, mas eu digo assim, eu sempre tento fazer num espaço de um agraciado. Eu Uhum. aproveito para divulgar mais esse agraciado, né, e tudo mais. E, nossa, e o espaço aqui é tão lindo, É. tão aconchegante, tão Foi perfeito, assim. pensado com muito carinho e eu me sinto muito confortável aqui, né? Eu gosto muito da minha profissão, muito do que eu faço, e aí uniu também a um ambiente agradável, né? Sim. Porque para o paciente eu acredito que conta muito também um ambiente agradável para ele poder ficar à vontade, né, Gustavo? E isso passa muito pela sua profissão, né? Você se apresenta um pouquinho, inclusive, conta um pouquinho Exatamente. dessa história pra gente. Bom, meu nome é Débora, né? Eu sou psicóloga. Lá atrás, assim, eu estava no ensino médio e tinha, na minha escola, teve um processo com uma psicóloga de orientação profissional, de ajudar os adolescentes nessa identificação profissional. E interessante que eu achei muito curioso, assim, a forma como ela conduziu o processo. Interessante de chamar individualmente cada um em alguns momentos, tinha muitas atividades que eram em grupo, chamar cada um, tinha algumas demandas que fugiam da orientação profissional, que eram emocionais, e aí essa profissional chamava cada um, e eu olhei para aquela situação, e na época, assim, eu pensei, gente, eu quero fazer isso, assim. Eu achei interessante como através da palavra, da conduta, a gente consegue ajudar uma outra pessoa. E também porque eu até tinha facilidade com matemática na escola, mas eu sempre pensei e quis trabalhar com pessoas, né, Gustavo? E todos os ambientes da psicologia hoje, todas as áreas, hospitalar, psicologia do trânsito, consultório, outros ambientes aí, sempre a gente trabalha com foco em pessoas, Sim. né? Recursos humanos, tá acolhendo pessoas, conversando com pessoas, e esse era o meu foco, assim. Então, essa decisão, né, ela vem e, assim, eu permaneço muito feliz, envolvida com a minha decisão pela psicologia. Eu sou natural de Piuí, depois eu, né, fui para Belo Horizonte, onde eu me formei, né, durante toda a graduação, um pouco depois da graduação também. Foi uma ótima oportunidade, assim, também de estar em um outro centro, com outro movimento, com outra cultura, então foi interessante. Eu me formei em 2015, eu estava pensando, assim, vai fazer uma década de formada, né? Então, de lá para cá, Gustavo, foram várias, assim, vários focos, assim, a gente recém-formada, a gente, né, abre para as oportunidades, mas vou trazer aqui alguns que foram mais relevantes na minha trajetória. Assim, eu comecei na psicologia do esporte, lá em Belo Horizonte. É algo bem específico, né? Mas em pequenos lugares, não pequenos de tamanho, mas lugares específicos, né? O Minas Tênis Clube foi onde eu fiz um estágio de 2 anos. Como que funcionava esse trabalho? É, eu trabalhei com psicologia do esporte com os atletas de alto rendimento do clube, né? O Minas Tênis Clube em Belo Horizonte é um clube de associados, Sim. mas que investe, né, em atletas de alto rendimento. E aí tem vários times, assim, não sei se você gosta muito desse mundo esportivo, mas tem vôlei feminino, masculino, que disputa a Superliga, judô, então tem atletas olímpicos, natação, que é muito forte, ginástica artística. Então tem todos esses movimentos. Eu trabalhei 2 anos com 3 modalidades, que era o vôlei feminino, ginástica artística e judô. E aí eu trabalhava com a equipe de base, que são os adolescentes que estão caminhando para o profissional.
Então, a psicologia no esporte, ela ainda é uma ciência nova que está ingressando, mas lá no clube, no Minas, era bem definido, tinha a área toda da saúde, Tinha algum planejamento, né? fisioterapia, né, ortopedia, nutrição, psicologia, e aí a gente trabalhava os aspectos emocionais, assim, que exige, né, na prática de alto rendimento. Porque assim como qualquer outra profissão é extremamente desafiadora, né? Assim, Sim. em relação à competição, à medalha, à vitória, à derrota, né? Eu fiquei 2 anos lá no clube, e aí eu tive que, em algum momento, fazer uma decisão mais a nível pessoal, acredito. Assim, hoje eu vejo dessa forma. A psicologia do esporte, se a gente for pensar no Brasil, ela é forte no Sudeste. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem os grandes clubes, e muito específico, né? Hoje está começando a entrar no futebol, mas que ainda é algo que alguns clubes têm, alguns Sim. clubes não. Então eu teria, se eu, né, continuasse desejando por essa área, eu teria que continuar em grandes metrópoles. Sim. E aí, em algum momento, eu fiz a decisão de retornar a Piuí, que é a minha cidade natal, muito relacionado, Gustavo, à qualidade de vida que eu avalio que nós temos em cidades menores, isso na minha opinião. E aí eu preferi voltar e aí eu, né, conduzi uma outra trajetória profissional aqui. Por mais que ainda apareçam alguns atletas de alto rendimento e ainda consiga, né, acolher aqui no consultório, conduzir, e eu também gosto muito dessa área, né? Mas a demanda aqui é bem diferente. Então aí eu já fui caminhando para outro lado da psicologia, né? Dentre esses lados, os mais relevantes que eu avalio foi a saúde pública. Então eu tive um período na saúde pública no CAPS especificamente aqui em Piuí, que é o Centro de Atenção Psicossocial, voltado para atendimento, né, de pacientes com vício em álcool e outras drogas. Eu fiquei bastante tempo também, assim, mais de 3 anos. Que é uma saúde mental, né, de acolhimento de porta aberta, né? Então a gente recebia os pacientes assim todo dia, toda hora, né? Em urgência e emergência. Também tive e ainda, né, tem algumas colaborações com recursos humanos em algumas empresas, com ajuda em processo seletivo, atendimentos específicos e sempre conciliando com os atendimentos no consultório particular. Sim. Já fui conveniada a plano de saúde, né? Hoje estou atendendo no consultório particular e foi onde foi conduzindo a minha vida profissional, foi para o consultório, hoje atendendo crianças, adolescentes e adultos aqui no consultório de psicologia. E você tem uma metodologia de trabalho? Sim, na verdade, assim, eu percebo que é até uma questão que não fica muito clara para as pessoas, né, a respeito da abordagem teórica do psicólogo. Na graduação, a gente aprende que tem várias abordagens teóricas e a gente vai se identificar. O profissional que vai se formar em psicologia, ele se identifica com uma delas para uma orientação teórica e condução prática ali no consultório. Então, na minha faculdade especificamente, tinham muitos professores vinculados à teoria psicanalítica. Era um polo da psicanálise, vamos dizer assim, forte, onde vários professores, né, diretores da universidade eram vinculados a essa abordagem. E, inclusive, a minha trajetória da universidade foi muito então, os estágios, né? Eu escolhia baseado nessa abordagem teórica, então a gente estudava sobre a abordagem, a gente conduzia os casos, os tratamentos de acordo com essa, né, abordagem teórica. Foi a que eu me identifiquei, a psicanálise. Depois de algum tempo formada, eu fiz uma pós-graduação em psicanálise e hoje, né, eu conduzo o meu trabalho e a minha vida profissional também
nessa conduta. Entendi. Esse tipo de conversa, eu até falo assim, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Tá? Que isso, Mas tá? a psicanálise, ela é como se ela reunisse vários aspectos que você observa no seu... É paciente que eu posso falar? Isso. No seu paciente, para você definir como que você vai continuar o seu tratamento, o que que você vai fazer em relação a ele. É mais ou menos isso, não é? Na verdade, isso que você acabou de falar, todas as abordagens teóricas precisam fazer. Porque todo psicólogo, ele vai se identificar com a abordagem e ele vai conduzir o Sim. trabalho dele. Né? Qual que é a máxima da psicologia? Acolher o paciente, conduzir o sintoma, tratar o sintoma, né? E aí a possível alta, futura alta do tratamento, né? Cada profissional utiliza uma abordagem teórica, né, para entender a mente humana, para entender como funcionam esses aspectos humanos, e cada abordagem olha por uma lupa, vamos dizer assim, e tem uma conduta do tratamento diferente, Gustavo, durante o processo terapêutico. Então, assim, existe a cognitivo-comportamental, abordagem sistêmica, abordagem psicanalítica. Então, cada profissional ele se identifica com uma delas. Assim. Entendi. A psicanálise, né, acredita aí em processos inconscientes da nossa mente, junto aí ao processo consciente. E o profissional ele vai através da associação livre, da conduta, ele vai, né, trazer aí os motivos pelos quais aparecem os medos, as angústias, as ansiedades, né, um autoconhecimento, promover um autoconhecimento para o paciente, para aí sim a gente modificar o comportamento. Né? Então, existe aí um foco nos motivos inconscientes daquelas dores, assim. Eu vou dar um exemplo, né? Às vezes a pessoa está vivenciando um medo de dirigir, né? Assim. E aí, na abordagem psicanalítica, que é a que eu trabalho, nós vamos primeiro, Gustavo, entender da onde que isso começou. Começou tem um ano, é diferente de sempre ter acontecido esse medo, da onde veio, por que veio, e através desse trabalho que vão aparecendo motivos que, né, que as pessoas não sabem. Então, Débora, então tem 2 anos que eu fui assaltado e eu estava dirigindo, e aí conforme você vai conduzindo, você entende os motivos inconscientes dessa dor e aí consegue, no comportamento, Sim. É mudar algo que a gente, alguma, é algo que a né? gente às vezes não relacione, né? Igual o exemplo que você deu. Exatamente. Eu fui assaltado. O problema não é que eu fui assaltado, é que eu estava de carro na hora que eu fui assaltado. E Exatamente. isso lá na frente desencadeou algum trauma, alguma coisa assim, né? Exatamente. Então, nesse caso, né, o carro associou, mas a gente nem vai imaginar que talvez associou. Sim. Pode ser um cheiro, uma cor, né, que na hora de algum determinado trauma você tinha alguma cor muito latente, depois todo ambiente que tem essa cor te deixa desconfortável. Então são processos emocionais muito interessantes e densos também, né, que vale a pena aí o tratamento e a condução. Então essa é falando bem basicamente, viu, Gustavo? Tô entrando no seu Instagram aqui. Porque eu ia te fazer uma pergunta, na verdade, porque eu já conversei com psicólogos em outras cidades, lá em Arcos também, né? A gente é de lá. E eu acho que eu meio que já sei essa resposta, por já conversar, mas é porque depois eu queria só fazer o gancho para eu fazer um comentário. Assim, eu imagino que uma das preocupações que você tem hoje, além do seu trabalho de atender as pessoas que precisam do seu trabalho, é ensinar que algumas pessoas precisam do seu trabalho, né? Eu digo assim, porque sabe por que eu tô falando isso? Porque eu era assim. Eu ficava assim, tô com raiva, eu vou dormir. Sabe? Aconteceu esse problema aqui, muito pesado. Passa. Fazer o quê? Sim. Sabe? Ou vou beber. Sim. Pra relaxar. Sabe? Vai fazer alguma coisa, vai gastar um dinheiro, fazer uma compra, Exatamente. alguma coisa assim.
E, e aí o comentário que eu queria fazer é assim, de todas as profissões, Débora, que eu converso e que ainda vou conversar no podcast, não sei, talvez essa opinião mude, mas eu acho a sua profissão uma das mais complicadas que eu digo de, eu quero dizer assim, eu conversei com a psicóloga lá em Arcos. Ela Uhum. foi lá, a gente fez uma semana, na Semana da Mulher, do Dia da Mulher, eu convidei uma influencer lá de Arcos para estar comigo, de apresentadora do meu lado, Uhum. e a gente fazer uma conversa com várias mulheres da cidade. Tipo assim, profissionais, empreendedoras, ou líderes, por exemplo, de bairro, alguma coisa assim. Aí eu reuni, por exemplo, com patrocinadores para dar presente para elas. Foi muito legal de fazer. Uhum. E uma das mulheres, que é uma psicóloga lá da cidade, e eu gostei tanto de conversar com ela no dia e entender a importância que eu falei assim, eu vou marcar com ela. Aí no outro dia eu fui, É. chamei no WhatsApp, falei, vamos fazer? Vamos, marquei tudo. E depois que eu passei a me consultar com ela, e aí sim eu entendi. O que é a psicologia? Porque assim, é diferente o profissional explicar a importância Uhum. e a pessoa vivenciar aquela importância. Sabe? É Totalmente. um tipo de trabalho. É igual comida, sabe? Você não sabe se a comida é boa, a comida pode ser estranha, você não entende muito bem o que é Uhum. aquilo. Só que ela é muito gostosa. E na hora que você come, você entende. Você fala assim, nossa, Uhum. olha a importância disso aqui. E eu acho que a psicologia, eu falo a psicologia e também outros tipos de terapias similares, Sim, no caso. É muito importante essa. que vai cuidar da saúde mental. Isso, exato. Que eu tô até aqui no seu Instagram, assim, dessa questão de a educação das pessoas, né, Débora? Educação que eu digo assim, educar Claro, as pessoas em relação à importância. da saúde mental. De Isso, cuidar da saúde mental. exato. Você trouxe algo assim que eu sempre penso e construo também aqui. Muitas vezes eu tenho pouca oportunidade de dizer sobre isso publicamente, mas é muito interessante, Gustavo, que eu acredito que é até mais do que a comida, o alimento, né? É um trabalho que precisa de um extremo sigilo. Sim, Começamos por aí, em relação aos nossos pacientes. É um trabalho extremamente solitário ali do profissional, né? A gente não troca com colegas, né? A gente não faz propaganda hoje na área da saúde. O que uhum, que a gente vê muito, né, Gustavo? Assim, o antes e depois de algum procedimento, um relato até mesmo da área médica de pacientes que tiveram bons resultados com aquele determinado, pode ser em relação à saúde mesmo, né, propriamente dita. E no caso da psicologia, isso fica extremamente polido, né? Porque a gente trabalha com extremo sigilo, sim. com extrema confiança ali do nosso paciente. Então, se a gente for pensar, como que o psicólogo faz o marketing digital? Nos sobra a educação, que é dizer o que é uma ansiedade, quais os sintomas que mais afetam o dia a dia, o que o psicólogo tem a contribuir. Então, primeiramente, essa é a dificuldade, assim. Quando eu me formei, eu até percebi, é claro, tem 10 anos, né? Até percebi uma certa resistência de alguns profissionais, inclusive na universidade, né? Do psicólogo estar entrando na área digital, por isso, porque é um processo assim que exige muito cuidado nesse trabalho. Mas ao mesmo tempo, hoje, Gustavo, eu percebo cada vez mais as pessoas procurando esse tipo de Sim. informação sobre saúde mental. Por quê? Porque o adoecimento está bem mais evidente. Uhum. Porque as pessoas que me procuram, mais de 90% que vem no primeiro atendimento voltam. Ou É seja, porque a pessoa realmente entende a percebem o importância. benefício. Sim, Percebe o benefício do tratamento emocional. Se a gente o tempo todo pensa assim, desde quando a gente é criança, a gente é estimulado a cuidar do nosso corpo. Ir no médico, tomar vacina, fazer um esporte, uma atividade física.
E a mente é a mesma coisa, é um componente essencial para nossa vida. E aí hoje as pessoas estão percebendo um pouco mais a necessidade, infelizmente através da dor, que é porque as pessoas estão adoecendo muito mais em relação tanto à gravidade e à quantidade mesmo de casos, né? Então, existe essa procura, ao mesmo tempo existe a dificuldade do profissional da psicologia em poder, né, expor aí as evidências do, do nosso trabalho. E o que nos resta, Gustavo, são depoimentos, como o seu hoje. É o que nos resta. Porque é a única forma de a gente poder trabalhar com a nossa eficácia, com o nosso trabalho. É alguém, né? Como você falou, Débora, foi muito legal. E aí, através disso, as pessoas vão conhecendo a nossa. Dá uma impressão que é, eu acho que não é só uma impressão, mas que é algo fundamental, Uhum. sabe? Que eu acho que até uma pessoa que às vezes fala assim, não preciso, tô tranquilo, tô feliz na minha vida. Se ela tiver alguém ali, um psicólogo, para estar orientando, tá conversando e tudo, eu acho que também é positivo. Sabe? Exatamente, porque tem tanto a questão do tratamento para aliviar alguma dor, algum sintoma. Hoje são diversos sintomas graves também, né, que acometem o indivíduo, mas também para o alto desempenho, né? Tanto Exatamente. profissional, então vamos pensar em alguém que tem dificuldade de falar em público e precisa. Então a psicologia vai ajudar. Alguém que quer ter um bom desempenho em trabalho em equipe, que talvez tenha dificuldade, mais individualista e precisa trabalhar em grupo. Sim. Tudo isso é desenvolvimento de competência que está atrelado ao dia a dia, que está atrelado ao trabalho. Então, a relevância é gigantesca, mas infelizmente ainda tinha uma professora que falava isso e tem algumas falas assim que eu nunca esqueço. Ela falava, gente, o nosso trabalho, muitas vezes, nós não vamos ficar sabendo o resultado dele, porque o paciente vai levar e aí ele pode ser que divulgue ou não, mas e muitas vezes a gente fica, mas muitas vezes isso vai, né? O paciente vai colher esse resultado. Então é um trabalho sigiloso, é um trabalho, né, mais de individual ali, né, mas muito relevante para a sociedade. Hoje eu percebo assim, as pessoas que nunca foram ao psicólogo e vêm a primeira vez, eu percebo até assim um incômodo em entrar na sala, assim, para entender como que é uma consulta de psicologia, né? Porque as pessoas ficam assim naquela expectativa de como vai ser, como se fosse algo, né, muito mirabolante. Na verdade, é tranquilo. Sim. Não dói. Exatamente. Não, eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast. Uhum. Te dar os parabéns por ser destaque digital esse ano. Queria agradecer a cada um de você que assistiu ao podcast até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e compartilhar para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. Esse tipo de episódio é um daqueles que eu falo que, assim, não só pela promoção do profissional, mas também para as pessoas entenderem a importância da área em que o profissional está atuando, né? Quando eu faço essas conversas que são mais da área da saúde, principalmente saúde mental, assim, eu acho muito importante as pessoas compartilharem, porque às vezes tem alguém que tem um amigo que está passando por um momento difícil, alguma coisa assim, então manda para aquele amigo seu conhecer e entender, né? Que não é só encher a cara, igual a gente comentou, e tudo, sabe? Tem saídas mais fáceis. Exato, mais fáceis, mais saudáveis, mais corretas. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.